Olá, queridas, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus poderosa que faz mudança em nossas vidas. Hoje eu quero falar um pouco sobre batalha espiritual. Eu quero falar um pouco sobre esta guerra invisível, mas não menos poderosa, que nós enfrentamos como seres racionais e espirituais, emocionais, como seres integrais. Muitas vezes nós nos preocupamos com as dificuldades que nós passamos no dia a dia, nos grandes embates da vida, e nos esquecemos que alguns deles podem ter uma origem, podem ter uma causa de ser em uma realidade que vai além da nossa percepção. Paulo, na sua carta aos Efésios, chamada de Cartas da Prisão, que Paulo escreveu quando estava preso, a partir do capítulo 6, que é a sua conclusão, por assim dizer, ele começa a tratar exatamente desse ponto, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Ele vai efetivamente dizer que nós temos uma batalha que perpassa, que vai além da batalha, das tensões e das dificuldades que nós temos no viver a vida de modo histórico, de um modo verificável, concreto e perceptível. Ele vai dizer assim, concluindo, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Firmes contra o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai dizer claramente em que sentido ele está dizendo isso. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui ele define exatamente que tipo de guerra ele está falando, que tipo de personagens estão presentes nessa guerra e o que de fato eles estão querendo realizar, qual é o objetivo, o telos, o propósito exatamente de toda essa estrutura espiritual. Infelizmente nós muitas vezes nos esquecemos disso. E então travamos uma luta dentro de dimensões puramente materiais, históricas, concretas, e não nos apercebemos de que algumas das nossas lutas são no nível e na dimensão espiritual. Bem, nesse texto que vai do versículo 10 até o versículo 20, Paulo vai nos dizer, a gente chama de perícope, Paulo vai nos dar algumas orientações importantes e algumas questões que a gente precisa levar a sério. E eu queria então destacar algumas coisas nesse pouco tempo que nós temos. Primeira coisa importante que Paulo aqui destaca e nós não podemos esquecer é que essa guerra existe. Você entende isso? Por mais que nós fechemos nossos olhos, que nós não queiramos perceber, que nós lidemos com e estabeleçamos a estrutura de a dinâmica da nossa vida de modo indiferente a esta batalha, ela é real, ela existe, ela está aí. Penetrando, se infiltrando, estabelecendo estratagemas contra nós, que por conta da nossa indiferença ficamos vulneráveis. Porque aí o desconhecimento, ele gera, infelizmente, a vulnerabilização, nos colocando numa condição de fragilidades. Então nós precisamos reconhecer ele. Paulo exatamente vai dizer isso. Olha, nós temos aqui uma batalha espiritual. Os crentes possuem inimigos que estão além, que transcendem a própria capacidade de percepção e de entendimento histórico. Eles têm essa realidade. Então a gente não pode negligenciar isso. Muita gente tem infelizmente, perdido muito dentro da sua
história de vida, dentro do seu viver, exatamente por conta de não entender que esta luta é muito mais efetiva no mundo espiritual do que no mundo emocional. A gente não pode confundir as coisas, porque em contrapartida, também muita gente às vezes se foca apenas na vida no mundo espiritual e esquece as dimensões emocionais. Quanta gente dentro de igreja está passando por momentos de dificuldade extrema, vivendo uma vida absolutamente enferma emocionalmente, tendo problemas de relação que tem como sua origem transtornos de ordem emocional e infelizmente, utiliza uma abordagem que nega essa realidade e acabam continuando nessa situação porque, infelizmente, acabam tendo uma postura unilateral. Do mesmo jeito, do ponto de vista espiritual. Segunda coisa importante que Paulo vai dizer aqui, que a gente não pode negligenciar, é que essa batalha tem inimigos. Ela não é só real, ela tem inimigos, ela tem estratégias e ela se desenvolve dentro de uma geografia que não é visível, que é invisível. Você entende isso? Então eu não posso apenas reconhecer que a batalha, eu sei que a batalha espiritual existe, beleza, mas eu preciso reconhecer seus personagens, eu preciso reconhecer as suas armas, o seu poderio de fogo, como ela funciona, e preciso entender as estratégias que estão acontecendo. Paulo vai dizer uma coisa bem interessante, ele vai dizer, por este motivo, vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmes no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecer inabaláveis sem retroceder. Aqui Paulo vai dizer 3 coisas importantíssimas. Primeira, tem que vestir a armadura, para que você fique apto. Olha como que ele diz, por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus. Para quê? Vestir a armadura espiritual, aqui a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente. Ou seja, se eu não estiver com a armadura de Deus, eu não vou resistir a toda a atuação do mal, porque ela acontece num plano imperceptível e invisível, mas real, poderoso e destruidor. Lembre-se que o Evangelho vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Você entende? Não veio aqui para brincar, não veio aqui para fingir que é inimigo, não. Ele veio para destruir. Ele tem um intento cruel, audaz e feroz. Pedro chega a descrevê-lo como um leão com muita fome, rugindo para devorar. É esse inimigo das nossas almas, da nossa vida, da nossa família que nós temos e que precisamos decisivamente derrotar. Outra coisa importante aqui que Paulo vai dizer é que eu preciso das armas certas. E ele vai dizer quais são essas armas. Elas são espirituais. Não adianta você gritar com o inimigo, não adianta você fingir que ele não existe, não adianta você gritar o inimigo, você usar força, como muitas vezes as pessoas querem fazer, expulsar demônios com agressão, achando que é a porrada que vai. E quantos casos gravíssimos já aconteceram simplesmente porque os indivíduos querem lidar com uma batalha espiritual, como eu já disse, que tem suas estratégias, suas armas, tudo nesse nível, de forma visível, de forma material, como se alguma dessas armas materiais possam realmente causar algum prejuízo a esse inimigo e nesta guerra. Paulo vai dizer que essas armas são a palavra de Deus, uma relação correta, sadia, verdadeira, hermeneuticamente positiva com a palavra de Deus, oração, que é o diálogo com Deus, que é meio de graça, são os meios de graça, são aqueles meios que Deus age através das nossas vidas com o objetivo de mudar a realidade, mudar a vida. São essas realidades que mudam e alteram as realidades e que confrontam de modo eficiente, de modo decisivo, de modo dinâmico, essas realidades espirituais. A guerra espiritual é dentro do âmbito espiritual, são com as armas espirituais e são contra inimigos espirituais. Eu queria encerrar falando de um jovem
que estava vivendo um momento muito difícil na família dele. E esse jovem já tinha até sido ameaçado de morte por conta exatamente de envolvimentos ilícitos. E me chamaram para poder orientá-lo e tal, ajudar a família nesse sentido. Foi uma família que eu estava discipulando na época. Quando eu estava conversando com ele, o Senhor me deu a percepção clara de que havia uma situação ali. Eu chamei aquele jovem, chamei a família e falei com ele: você quer uma oração? Uma oração para mudar a sua vida? Até o momento a família não tinha entendido nada, mas eu já tinha visto Satanás atuando. Eu já tinha visto, Deus já tinha me dado a percepção de que ele estava ali. E aí foi interessante que eu falei assim para ele: eu quero que você baixe sua cabeça. Quando ele baixou a cabeça, eu cheguei para ele e falei: em nome de Jesus, você vai se revelar agora, na autoridade que o Senhor me deu quando me chamou e me vocacionou. Eu quero que você agora se manifeste. Então o jovem ficou possesso. E foi um grande susto para a família. E nós o expulsamos aquele demônio, nós fomos com aquele jovem e orientamos. Depois a família falou comigo que qual era o grande problema? Ele estava usando uma arma errada. E a partir dali aquele jovem realmente mudou a realidade. Mudou a sua vida. Ou seja, a batalha espiritual foi realizada e vencida dentro desta geografia, dentro deste ângulo. E para a glória de Deus, essa batalha foi vencida, eles começaram a usar as armas espirituais que eu orientei e Deus os abençoou profundamente. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei que batalha espiritual você está travando, mas o ser humano não está livre dela. Depois da queda, o ser humano não está livre do embate e do confronto contra o inimigo das nossas almas. Eu queria orar por sua vida nesse instante. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de maravilha, operes agora, Senhor. E nesse instante, encontra vidas que estão sendo prejudicadas e nocivamente travadas, nocivamente paralisadas pela ação do mundo espiritual. Pessoas que estão passando por dificuldades de ordem espiritual e não estão nem percebendo. Que estão enfrentando essa batalha desassistidos da orientação que o Senhor deu e das armas necessárias para essa batalha. Deus, e nesse instante, no poder do teu Espírito, Espírito transformador, poderoso, Espírito que convence e transforma, Espírito que dá o poder para vencer essa batalha. Essas pessoas, nesse instante, nesse momento, aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem, sejam impactados pelo poder da graça, pelo poder do Evangelho da graça, do Evangelho que redime e liberta. Porque Jesus disse que se nós o conhecêssemos, seríamos libertos. Operas agora, Deus, em nome de Jesus.